Salve, salve pessoal, tudo bom? Meu nome é Beto Guimarães, eu sou arquiteto, professor, e comecei minha história com desenho técnico em 1995. Pois é, tem gente que nem nasceu aí que eu sei. 1995 por quê? Porque eu entrei no colégio técnico, aqui em São Paulo, Escola Técnica Federal de São Paulo, e na escola técnica você já no primeiro ano começa a desenhar, tá? Então foi isso que eu fiz, então comecei cedo, né? Depois do colégio técnico, fiz faculdade de arquitetura no Mackenzie, aqui em São Paulo também. Entrei em 91 e saí em 97. Demorei mais, por quê? Porque eu já trabalhava na época. E foi curioso, porque eu saí do desenho à mão. Inclusive, quem desenha à mão, já ouviu falar da caneta Grafos? É uma caneta 01, gente. Tá no inferno que é isso. Enfim, giletar desenho, né? Por aí vai. Normógrafo, parecia penitência. E em 91, o desenho à mão foi acabando e... Desculpa, na faculdade do período de 91 a 97, migrou do desenho à mão para o computador, entrou o AutoCAD. Tá? Então, é aí que é esse contexto, né, que vem a minha história. E o que acontece? Eu peguei tudo isso, né, e aí em 2007 eu larguei tudo e fui trabalhar com Sketch. Então, quando eu falo aprenda a fazer projeto executivo usando só SketchUp, sim, é possível porque eu faço isso há 12 anos. Então, quando eu falo aprenda a fazer projeto executivo usando só SketchUp, é possível? É. Embora inacreditável, é possível porque eu faço isso há 12 anos. Tá? Provavelmente você sofre de retrabalho, CAD, SketchUp, CAD, essa coisa toda. Né? Então eu falo que sim, é possível. Tá? Ele é muito vantajoso quando você trabalha com obras de pequeno porte. Apartamento nem se fala, é imbatível. Né? Casas de pequeno porte, loja também é muito melhor. Né? E casas até um determinado tamanho em que você tem a necessidade muito complexa de projetos complementares. Tá? Aí começa a ter problema. Né? Enfim, mas é isso. Tá? E isso tem que usar o SketchUp Pro, tá, gente? A versão Pro que tem o SketchUp mais o layout. Tá? Porque você tem que fazer a padronização dos projetos, as pranchas no layout. E é muito interessante, tem uma certa lógica nisso se a gente for pensar. Né? O AutoCAD é de 1982, tá? E ele foi feito por engenheiro mecânico, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. O AutoCAD foi feito por engenheiro mecânico, foi adaptado para engenharia civil. Então tem uma questão inicial aí diferente. O SketchUp ele é de 2000. Então são 18 anos de diferença, né? Fora isso, o AutoCAD ele é da primeira geração de softwares, que qual a função da primeira geração? É você diminuir o trabalho braçal. Era isso. E o trabalho braçal que significa desenho. Então, antigamente, quando você fazia um desenho para 100, você desenhava na folha inteira. Um para 50, você pegava outra folha, pá, e desenhava tudo de novo. Um para 10, pá, tudo de novo. Hoje a gente faz o modelo e aí você resolve a escala que ele vai. Né? Então, o AutoCAD, ele resolvia isso, né, com uma certa facilidade. Já o Sketch é a terceira geração. Tá? E o que acontece na terceira geração? Além de tirar o trabalho braçal, ele ajuda a você a resolver problemas, né, inerentes ao que você está fazendo. Então, ajuda a projetar, ajuda a visualização, ajuda a resolver problemas. Né? Então, o Sketch, embora o início dele tenha sido meio estranho, depois que a Trimble comprou e começou a melhorar muito isso, né? Mas ele tem na sua essência um desenvolvimento tridimensional de criação. Tá? Isso ajuda muito a gente a projetar. E aí, quando a Trimble comprou e ajustou aí o layout, veio com várias melhorias, ficou muito melhor. Tá? E vamos lá, eu comecei em 2007, tá, gente? Olha só. Né? Eu larguei tudo, porque depois do Mercadão, tá aqui um painel aqui atrás, eu sou um dos responsáveis pelo Mercadão, que inaugurou no final de 2004. Né? Fiquei muito cansado do CAD, tá, gente? Por quê? O Mercadão era difícil o pessoal entender projeto. Mandar planta, corte, era muito chato. Né? Aí eu falei, não, chega de usar CAD, as pessoas não entendem, não aguento mais isso. Aí eu fui aprender o SketchUp. O SketchUp era de 2000, começou, então era recente, né? Então em 2004, 2005 eu resolvi aprender o SketchUp. Aí fiquei Vector SketchUp, porque eu já preferi o Vector. E aí em 2007 eu falei, chega de fazer isso, e aí foi que eu mudei, aí que eu fiz a virada para usar só o SketchUp, e aí que eu conheci o layout. A hora que eu conheci o layout, acho que foi a hora que eu tomei a decisão. Né? Mas no começo era muito difícil, porque o layout não era tão... Era ruim de cotar no layout, então tinha que acertar o tamanho da cota
no Vector, depois mandar para o layout já cotado, um monte de coisa que não funcionava, tá, gente? Mas é um baita aprendizado, né? Então, é nesse desenvolvimento, né, desses anos que vem toda essa história da metodologia que eu né, vou passar para vocês. Outra coisa, né, bem curiosa, no começo eu fazia um 2D, acho que tem um vídeo meu rodando que eu já passei, né, que eu fazia o 2D no SketchUp, usar o SketchUp como 2D, como a gente faz com o CAD, como a gente faz com o Vector, né, e também fazia o 3D. Então assim, eu fazia a planta no 2D e depois o volume, porque eu não conseguia fazer corte, não tinha plano de seção, ou não funcionava, não tinha espessura, tinha várias coisas do desenho técnico, aquele que não resolvia, né. Então fui adaptando muito também para um desenho meio transgressor, porque nesse período eu executava muita obra que eu projetava. Então eu não precisava ser um desenho tão 100%, porque era o que executava, mas tinha que ter uma linguagem para fornecedores, né? Então ele era meio manco, mas resolvia. Bom, aí depois de 2013, não sei se foi a época que a Trimble comprou, alguma coisa assim, ou eu que comecei a melhorar, ao fim, alguma coisa mudou, que entrou plano de seção, e aí eu comecei a fazer, do modelo, fazer planos de seção, corte e planta. Isso até 2018 também, eles não tinham preenchimento de seção, era muito difícil, eu consegui fazer um esqueminha bem legal para fazer espessura, cor na parede, né? Mais simples. Em 2008 eles criaram o preenchimento de parede, que aí ficou outra coisa, é uma maravilha agora fazer isso, não sabe a diferença do que era antigamente, né? Tá bem mais fácil. E aí então, né, depois que eu comecei a trabalhar com plano de seção, né, eu já dava aula e os alunos começaram a pedir, pô Beto, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Eu falo, não faço mais tal. Eu acabei criando pequenos grupos para ensinar o que estou passando para vocês, né? Então comecei a ensinar esses pequenos grupos, eu fui desenvolvendo a metodologia e no ano passado eu resolvi fazer isso online, tá? Online por quê? Porque eu acho que você tem a liberdade de fazer o que você quiser, né? Ao longo vou explicar melhor essa coisa nas próximas aulas que eu vou passando para vocês. Mas enfim, é por uma questão de crença mesmo, né? Na transformação que isso pode acontecer com você. O que mais? E é muito interessante o fato de essa questão do retrabalho, né? Eu acho que o contexto histórico, né, e ignorância do SketchUp, né? Porque como o SketchUp vem evoluindo muito ao longo do tempo, e nas escolas, vamos lá, escola de arquitetura forma arquitetos, beleza. Só que a visão sempre são grandes projetos. Então eles ensinam o CAD, tá, e o SketchUp. Só que o SketchUp sempre é para modelar e o CAD é para você resolver o projeto, né? Para projeto pequeno porte, o CAD é demais. Isso não funciona, você perde muito tempo, né? Você consegue fazer tudo num só. E aí você otimiza o seu custo de produção, né? Essa é a questão, né? E é engraçado que tinha uma discussão com engenheiros que entraram, né, nas conversas aí, e é bem curioso, né? Porque o CAD ele não tem emoção, é um desenho duro, né? E nós trabalhamos com emoção, né? Os engenheiros eles executam, eles têm uma função muito mais prática de fazer, e nós não. A essência do nosso trabalho é emoção, né? Então não dá para fazer sem emoção a produção da coisa. Então acho que aí que é a diferença essencial, né? E essa ignorância do software, como o pessoal faz no CAD, então o pessoal acha que o SketchUp não funciona, acha que o SketchUp não tem precisão, acha que o SketchUp não está fácil fazer espessura de linha, né? Dá, né? Eu pesquisei, fui fazendo, fui desenvolvendo, li, fui atrás dos caras, fui entender qual era o princípio deles, e assim, acabei criando um método muito simples, né? Que eu me orgulho bastante, porque são poucas ações, né? Essas poucas ações nos dão agilidade para projetar e fazer o que é importante, que é a criação, né? Então a gente tem que ter uma ferramenta para ajudar a gente, não para atrapalhar, não para ficar mais difícil, né? Essa é a essência da coisa. O SketchUp faz isso. Agora, se é um projeto muito grande, não é o SketchUp. Você vai usar ele para modelar, fazer os primeiros estudos, né? Então não é a proposta do curso, né? Deixando bem claro. Ele resolve projetos pequenos, de novo, apartamentos, lojas, casas, né, pequenas até um certo porte. Bom, então é isso, né? Eu queria passar nessa primeira aula essa introdução, né, um pouco do histórico, de onde eu vim, como é que eu cheguei nisso, né? Qual que é a proposta do curso. Eu vou ensinar muito mais do que fazer projeto executivo, eu vou ensinar a fazer filminho, eu vou eliminar muito tempo de renderização, tá? Porque o pessoal não sabe trabalhar com SketchUp muito bem e aí fica chapadão, fica feio, né? Aí tem que renderizar para apresentar para o cliente.
Você já deve ter visto uns vídeos meus, eu ponho uma luzinha, eu consigo colocar um estilo, ou seja, consigo fazer de um jeito que é bonitinho, que o cliente entenda, e que a gente não precisa fazer renderização de tudo e gastar muito tempo com isso. Ou seja, eu simplifico o nosso ato de projetar, tá? E aí você vai fazer renderização daquilo que importa, ou daquele projeto que vale a pena, né? Porque o cliente paga, ele quer renderização de tudo, só que ele não quer pagar pela renderização de tudo, né? Essa conversa de valor e aquilo que eu entrego, né, é muito difícil com o cliente, né? Então, e ele quer o 3D. Então, a hora que você faz um 3D que resolve, ele entenda, melhora a comunicação nossa e acabou, tá, gente? Então, eu vou pedir para você, né, quem está aqui, por favor, se quiser colocar nos comentários aqui embaixo, colocar, olha, eu uso 2 programas, é um inferno mesmo, é difícil, ou então só uso o Sketch com o Layout, mas também não sei fazer direito. Coloca aqui que a gente vai entendendo quais são as necessidades de vocês e eu vou, né, elucidando isso, né, para a gente trabalhar. E na próxima aula eu continuo mais explicando o que é o curso e outras coisas mais, tá bom? Obrigado enormemente pela sua atenção, né? Um privilégio você me ouvir tanto tempo, hoje em dia, né? Uma briga. Então, obrigado por isso e a gente vai se falando, tá bom? Daqui a pouco vai ter um outro vídeo daqui a alguns dias. Obrigado, é um prazer. Tchau, tchau.